Essa é a 96.5 emissora das letras, que vai entrevistar a nossa amiga Zelinda. Boa noite, dona Zelinda. Boa noite, Tata. O que representa para a senhora ou o que é regressão? Bom, antes de tudo, meu boa tarde ao pessoal de São Tomé. A regressão é o trabalho que eu realizo em São Paulo, normalmente. Regressão é uma técnica muito antiga. No passado, ela era destinada e restrita a grupos esotéricos fechados. Hoje em dia, ela vem sendo ampliada, divulgada e conhecida de uma maneira bem mais ampla. Regressão em si é uma busca no inconsciente da pessoa de situações, vivências, experiências que ela tem e não traz no seu consciente. São gravações que de alguma maneira afetam a sua vida, dando comportamentos, maneiras de viver que muitas vezes atrapalham a pessoa e que, embora ela não queira, essas coisas estão presentes dentro dela e se manifestam. A regressão, existem várias maneiras de ser realizada. Antigamente, elas eram realizadas com treinamentos muito longos nas sociedades esotéricas. E hoje em dia, existem outras maneiras mais simples e rápidas. As três maneiras básicas mais conhecidas são através de hipnose, através de narcoanálise e através de um relaxamento profundo. Hipnose seria uma alteração na consciência, ou seja, a pessoa é levada ao inconsciente diretamente, sem o concurso de sua razão. E é pesquisada o que existe de gravação que possa estar alterando o comportamento desejado. Na hipnose, hoje em dia existe muita confusão entre hipnose e relaxamento profundo, então é melhor que eu explique bem isso. Na hipnose, é dado comando que a pessoa não lembre de nada que foi dito, visto ou falado. E no relaxamento profundo, a pessoa também chega a um nível alterado de consciência, mas ela tem a lembrança de tudo o que foi dito, o que foi falado, o que foi vivido. Bom, primeira maneira seria a hipnose. A hipnose eu não uso porque a pessoa não tem consciência do que viu. Então, sabe, nunca se pode ter certeza do que pode despertar e como a pessoa pode reagir depois. A gente não é Deus para segurar todas as variáveis que possam atrapalhar. Então, uma caneta que caia no chão, um barulho que exista, um som qualquer alteração do ambiente, pode provocar alguma reação que nós não temos certeza do que pode acontecer no futuro. A segunda maneira de se chegar a uma regressão seria através da narcoanálise. A narcoanálise também não uso. Ela é feita através de drogas, o soro da verdade, esse tipo de coisa. Esse tipo de substância química. E justamente por ser substância química, eu não adoto, porque tira da consciência de uma maneira não natural, de uma maneira forçada, química. E a terceira maneira de se fazer uma regressão é através do relaxamento profundo, que é o que eu utilizo. O relaxamento profundo, a pessoa é capaz de chegar a níveis inconscientes sem perder a sua consciência. Ou seja, ela chega numa pulsação cerebral bastante baixa, bastante pequena, o que lhe possibilita explorar o seu mundo inconsciente. Através dessa exploração, ela chega a certos fatores, a certas histórias. Bom, outra coisa que poderia ser perguntada aqui: até que idade se faz uma regressão? Ou seja, até que idade se volta? A princípio não existe nenhuma limitação. Você pode chegar na sua infância, na sua adolescência, no útero de sua mãe. Além disso, existem gravações que estão além do útero. Eu não posso jurar que existam vidas passadas. Aliás, eu estudei minha vida inteira para tentar provar isso, porque eu acredito, mas não existe maneira de se provar cientificamente. Mas o fato é que dentro da gente existem histórias inteiras, com começo, meio e fim. E essas histórias estão carregadas de emoção, estão carregadas de
sensações, estão carregadas inclusive de sensações físicas, de dor. E estas histórias, elas emergem quando a gente vai buscar uma regressão. E normalmente essas histórias, elas explicam algumas atitudes que nós não desejamos ter e que por acaso temos. Ou seja, são gravações que interferem no nosso comportamento atual. E se elas vêm de outras vidas, se elas vêm de alguma gravação na barriga da sua mãe, se elas vêm de alguma coisa, de algum qualquer outro fator, não importa. O que importa é que sempre que você consegue chegar a esta história, sempre que você consegue sentir as sensações e as emoções, você de alguma maneira desvincula a sua resposta, ou seja, você tem certas respostas estereotipadas, rígidas, que você não sabe por que tem. A regressão sempre está em busca delas. São respostas físicas, respostas emocionais. Por exemplo, se você tem medo de um cachorro bravo, perfeito, é normal, claro. Ele pode te atacar, sei lá, pode te morder. Agora, se aparece um cachorro pequenininho e você fica apavorado, significa que existe uma gravação errada dentro de você. Ou seja, o estímulo não é suficiente para a resposta que você deu. O cachorro é pequenininho, ele não vai fazer nada, mas você tem medo dele mesmo assim. Por quê? Porque dentro de você existe um mecanismo que diz cachorro é perigoso. Não diz o tamanho, não diz nada, só diz que cachorro é perigoso. Então você tenta escapar dessa situação, seja lá o tamanho do cachorro que for. Então, esta, por exemplo, seria uma busca em regressão. Por quê? Um comportamento assim existe dentro de você que te atrapalha. É claro, porque você vai num lugar, tem um cachorro pequenininho, você fica assustado. Claro que isso pode interferir até na maneira em que as pessoas te olham. Então, quando você vai buscar numa regressão esse tipo de história, sempre vai lhe vir uma história interessante que aconteceu uma mordida de cachorro violenta e isso ficou gravado dentro de você. Só que não tem a intensidade da situação, ela grava só determinadas situações, a gente chama de perceptos, seriam as coisas que estão presentes no local. Por exemplo, o tipo de chão, a pessoa que está próxima a você, um relógio na parede. E essas gravações todas, quando elas são reativadas, ou seja, quando aparecem novamente, você responde de uma maneira generalizada. Por exemplo, digamos que você tenha sido mordido por um cachorro num lugar onde tem uma cadeira preta, um gravador de rolo e um senhor de óculos. Quando, numa outra situação em que você não estiver perfeitamente equilibrado, você entrar num ambiente em que exista um gravador de rolo, um senhor de óculos e uma cadeira preta, você pode ter reações semelhantes a que você teve quando foi mordida por um cachorro. Então, toda busca se processa dependendo das situações em que você tem respostas que são, a gente chama de aberradas. Respostas aberradas são respostas que você não sabe por que tem, mas tem, e não gostaria de ter, e que conscientemente você não acha adequada, mas quando você vê, você está respondendo daquela maneira. É a mesma coisa, por exemplo, você olha para uma pessoa e não vai com a cara dela, de cara, olhou, não foi com a cara dela. Muito bem, se essa pessoa estava molhando você, estava perturbando, estava falando coisas desagradáveis, tudo bem. Agora, se ela não fez nada e você olhou e não foi com a cara dela, significa que alguma gravação existe dentro de você. Ou seja, alguma coisa existe nessa pessoa que de repente desperta esse teu tipo de comportamento de não gostar dela. Aí, essa seria uma busca em regressão. Outra coisa, por exemplo, alguma doença psicossomática, isso é muito comum. Você tem alguma dor e ninguém descobre o que é. Ninguém sabe o que é. Por quê? Porque existe uma gravação dentro de você que provoca essa dor. Nós temos dentro da gente uma mente que eu chamo de mente reativa. É uma mente que como um computador, ela reage automaticamente.
ela grava situações e responde a elas sem o concurso da sua razão. Essa mente, a função básica dela é proteger você, é prover a sua sobrevivência. Então, tudo que ela acha que pode provocar uma dificuldade na sua sobrevivência, que pode ser perigoso para a sua sobrevivência, ela grava. E às vezes ela grava como um computador, que você bate errado um dedinho na tecla errada e você fica a vida inteira para descobrir o que aconteceu. Essa mente reage exatamente igual. Então, você pode ter dentro de você uma gravação que, por exemplo, quando você entra num ambiente todo branco, com uma televisão dentro dele, ela pode provocar uma dor de estômago em você, porque em alguma vez, num passado distante, você teve um problema de estômago ou sofreu um machucado no estômago quando você estava num ambiente semelhante. Então, a busca toda é aonde está essa primeira gravação, porque nesta primeira gravação foi onde foi estabelecida a resposta na hora adequada para ela, que não necessariamente é adequada depois, em outras situações semelhantes. Alguma coisa mais, Tatá? Não, agora... E foi mais ou menos? O Tatá se entrevistou, fez muitas perguntas para ela. Não, eu fiz Mas só uma, Bruno. Você já pensou se eu fizesse duas perguntas? Duas perguntas não perdido, né? Ah, perdi. Tem que fazer uma cada pergunta, viu? Eu vou fazer uma pergunta assim, que o povo, assim, né, Só dá geral, exemplo. não... Só precisa dar exemplo aí. Por Por exemplo, um cara que tinha um comportamento X, Y, Z, fez a regressão, aí fez a regressão e encontrou uma causa N no começo. O Tatá fala assim, o Tatá vai perguntar, me dá algum exemplo de sucesso e tal. Agora, o pode ficar falando muito, você não fica cansado. Está no horário, agora eu estou marcando. Agora, qual a pergunta você acha importante para quem está ouvindo a senhora preocupação? O que representa, o que a senhora frequenta? Qual é a sociedade que a senhora frequenta? Será que é melhor eu perguntar os exemplos, pai? Pergunta os exemplos e depois fala da sociedade, né? Pergunta os exemplos primeiro. Dá um exemplo. Como é que pode atingir? Até que ponto? Me dê um exemplo sobre o resultado de uma regressão. Até que ponto pode ajudar uma Até que ponto pode ajudar uma pessoa? Até que ponto, né? A regressão pode ajudar uma pessoa. A regressão pode ajudar alguma pessoa, né? Pessoa. Bom, agora eu vou fazer a minha pergunta, né? A regressão não é um ato, vamos dizer assim, perigoso? Isso é, todo mundo pergunta. Pergunta antes essa daí. Depois você pergunta exemplo. Pergunta primeiro essa daí, depois você pergunta exemplo. O pessoal quer saber disso, né? Não tem medo. Tem medo, né? Boa pergunta. Tatá é forte, ele vai lá no fundo. Vai. Dona Zelinda, até que ponto a regressão pode ajudar alguma pessoa? A regressão não é um ato perigoso? A regressão pode ser perigosa se for mal feita. Quando a gente faz uma regressão, a gente tem que ter um começo, meio e fim. Se aparece uma história dentro da pessoa, essa história tem que ser desmembrada. A pessoa tem que ter noção inteira da história, não pode ser uma parte só. Quando você levanta só uma parte, isso sim pode ser perigoso. Aí a pessoa pode desenvolver certos comportamentos que não deseja. Mas desde que ela seja bem realizada, um começo, um meio e fim, atinja o seu objetivo, que é o de conscientizar o que antes não era consciente, aí não existe perigo nenhum. Porque quando você traz a sua consciência, uma gravação inconsciente, você passa a ter domínio sobre ela. Se você tem uma gravação dentro de você, que você não sabe que ela existe, ela te comanda. A partir do momento que você sabe que ela existe, você comanda ela.
Ou seja, você é capaz de modificar o comportamento. E é engraçado, sabe, Tata? Às vezes é capaz de modificar até o comportamento de outra pessoa. Isso funciona de uma maneira muito interessante, porque à medida em que você modifica a tua maneira de ver uma outra pessoa, esta outra pessoa também modifica o comportamento dela em relação a você. Mas não existe perigo, não. Desde que ela seja bem feita, não existe perigo nenhum. Só existe ajuda. E a que ponto ela pode ajudar? Bom, a partir do momento que você domina uma coisa que você antes não sabia o que era, você se torna senhor de si, existe a sua liberdade. Se eu tenho um buraco na minha frente e não sei que ele existe, eu vou tropeçar e vou cair certamente. Se eu sei que ele existe, eu posso pular, eu posso dar a volta, eu posso nem arranjar outro caminho. Então, ela ajuda demais nesse sentido, da pessoa poder, dali em diante, assumir a sua própria vida. Por exemplo, quer ver? Deixa eu dar o exemplo de uma moça que fez regressão comigo há muito tempo atrás. Ela veio, inclusive, não foi nem para fazer regressão, ela veio para fazer terapia. E ela tinha um problema sério com uma filha dela. Ela dizia que ela abraçava a filha, mas ela não conseguia abraçar porque ela tinha uma sensação muito desagradável quando ela abraçava a filha. Ela sentia uma espécie... Ela não sabia nem explicar direito, era uma coisa estranha. E daí nós fizemos, eu propus para ela, porque a gente fez terapia e não modificava esse comportamento. Ela tinha vários motivos. Ela tinha tido essa criança muito cedo, ela era muito menina, foi botada para fora de casa, a família não aceitou, então ela sofreu muito por essa menina. Mas por mais que ela conscientizasse isso, não resolvia, então eu propus uma regressão. Aí ela fez a regressão e foi uma coisa interessante, ela se viu num hospital que ela dizia ser época de guerra, e ela dizia que existiam muitas pessoas lá dentro e que era pouco tempo, pouco espaço. E que as pessoas colocavam de 2 numa cama, 2 pessoas em cada cama. E do lado dela, ela via uma mulher toda coberta de ferida, machucada. E ela tinha um nojo terrível daquela mulher. E ela jogava a mulher da cama, empurrava a mulher. E quando ela olhou a mulher melhor, na regressão a gente reconhece as outras pessoas através dos olhos, do olhar. Ela olhou para a mulher e disse assim, nossa, mas é minha filha. Aí foi uma coisa louca que ela sentiu dentro. E quando ela chegou em casa, ela me telefonou, Zelinda, eu estou conseguindo abraçar minha filha me sentindo bem. Quer dizer, ela desbloqueou uma situação que existia dentro dela. Quer ver outra coisa? Uma moça, que ela tinha uma gravação, que ela não poderia ser feliz com ninguém. Ela não conseguia arranjar um namorado, que ela arranjava encrenca, brigado, todo rapaz que ela arranjava era uma desgraça, parecia que ela tinha o dedo errado para escolher homem. Aí ela voltou atrás e ela se viu numa situação onde ela tinha sido muito magoada. E ela morre dizendo, eu nunca vou ser feliz com ninguém. E ela veio com essa relação. Dona Zelinda, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Esperamos que a senhora venha sempre aqui na 96. É um prazer para a gente. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, Tatá. E obrigada a todos de São Tomé. Um beijo caloroso a todos.